Boa tarde! Estamos chegando para mais um TV Sintese. E no programa de hoje temos o prazer de trazer para você uma brilhante entrevista com o professor do Instituto Federal de Sergipe, Vanderlan Porto, sobre negacionismo. Você ainda vai ver um ato que aconteceu na semana passada em frente à Prefeitura de Aracaju para cobrar melhores condições sanitárias no transporte público da nossa capital. O nosso quadro Direito é Seu, vamos trazer um tema muito importante que você merece saber. E claro, teremos também o nosso quadro Cine Resistência com aquela dica de um bom filme para você assistir neste final de semana. Então, assista, compartilhe, curta. Está no ar TV Sintese. O escurinho do cinema. O curta documentário Submundo, a conspiração da Lava Jato contra Lula, detalha os desvios cometidos pela equipe da operação com o intuito de construir uma visão deturpada do ex-presidente petista. A produção é do Comitê Suprapartidário Lula Livre. O cenário tem como pano de fundo a atuação dos procuradores da Lava Jato e do então juiz Sérgio Moro. O filme traz, entre outras coisas, depoimentos contraditórios utilizados na condenação de Lula. Para assistir, vocês já sabem, basta ir lá no YouTube e colocar o nome do filme. Submundo, a conspiração da Lava Jato contra Lula e bom divertimento para todo mundo. O escurinho do cinema. O TV Sintese tem o prazer de entrevistar agora o professor do Instituto Federal de Sergipe, Vanderlan Porto, sobre um assunto muito sério, o negacionismo. Se você ainda não compreendeu direito o que isso significa, então preste atenção na nossa entrevista. Boa tarde, professor Vanderlan, tudo bem? Então, professor, o assunto central da nossa entrevista de hoje é o negacionismo. Então vamos começar do começo. Por gentileza, explica para o pessoal de casa o que significa negacionismo. Bom, o negacionismo científico nada mais é do que a não aceitação dos pressupostos e verdades obtidos pela ciência, utilizados pela ciência. E nos últimos tempos, esse negacionismo científico se atrela a ideias como da autoverdade e das fake news. Então, o negacionismo científico, em síntese, nada mais é do que a não aceitação daquilo que a ciência produz, dos resultados, dos pressupostos, das observações científicas como respostas para o cotidiano e para os problemas que nós enfrentamos. O termo negacionismo apareceu muito aí pra gente agora, durante a pandemia. Mas existe o negacionismo em outras áreas, não é mesmo, professor? Sim. O negacionismo científico como um todo, ele atinge várias áreas do nosso cotidiano. E é muito importante a gente ter como pressuposto que é o seguinte, essa onda do negacionismo, ela ressurge, né, vale ressaltar que historicamente nós temos uma não aceitação da ciência em alguns determinados momentos da história, contudo, recentemente, o que espanta algumas pessoas mesmo com todas as evidências científicas, a gente ter um processo de retomada de pressupostos não científicos como válidos e verdadeiros e também a adoção desses pressupostos como guias para o cotidiano. E aí a gente tem alguns problemas em algumas áreas. Vejamos, por exemplo, a negação de princípios físicos que norteiam todo o nosso saber, por exemplo, físico, a afirmação, por exemplo, de que a Terra é plana. Essa afirmação, ela é acachapante, né? E ao longo da história a gente já tem diversos séculos em que a ideia de que a Terra não é plana foi negada. Mas, para que as pessoas aceitem sua própria verdade e confrontem a partir de opiniões, negam-se os pressupostos científicos. Então a gente vai ter, agora no período da Covid, né, da pandemia, um reaparecimento de
crenças que não são justificáveis, não são plausíveis e não são passíveis de serem multiplicáveis. Nesse sentido, o negacionismo vai atingir aspectos da saúde, quando a gente tem a não aceitação da ciência e a aceitação de crenças que não, às vezes, são baseadas até em medicamentos que são comprovados cientificamente, mas que não foram testados para determinadas coisas. O terraplanismo, que a gente ouviu falar aí tão largamente, e outras espécies de negação dos saberes em detrimento da opinião. Então, como algumas pessoas só vão aceitar as suas próprias opiniões, elas, portanto, negarão qualquer evidência que venha e que contraponha o seu discurso e a sua auto-verdade. Professor Vanderlan, o movimento negacionista costuma se usar aí de um discurso de teorias conspiratórias, né? Um discurso raso, vazio, que tem o intuito de uma disputa ideológica, política, religiosa. O quanto essa onda negacionista ela pode prejudicar um país como o Brasil? É preciso que a gente entenda que a onda negacionista ela não ocorre somente no Brasil. Se nós tomarmos exemplos como da Europa e exemplos dos Estados Unidos da América, né, ou seja, os norte-americanos, nós temos lá essa aceitação do negacionismo baseado em crenças. E aí essas crenças precisam de elementos conspiratórios para que relacione ciência e poder. A ciência não é neutra. A ciência não é neutra. Isso a gente sabe muito bem. Contudo, há uma disputa ideológica. E essa disputa ideológica, que ela existe em todas as áreas da nossa vida, se nega essa disputa afirmando que só há ideologia do outro lado. Ou seja, tentando passar a ideia de que a ideologia só está a serviço da ciência. E aí tomam-se esse pressuposto ideológico, sim, para justificar com base em crenças, muitas das vezes crenças religiosas, a negação. E aí, por que eu preciso da conspiração? A conspiração é necessária para que haja o temor. E com o temor, não ter o questionamento. Porque se eu tenho o temor, se eu tenho a possibilidade de uma conspiração, eu vou aceitar sem questionar. E a ciência exige questionamento. A ciência exige que a gente coloque senões e que revalide seus saberes. Então, nesse sentido, eu preciso basear em crenças, que essas crenças não precisam ser comprovadas, e para sustentar essas crenças, eu coloco o temor. Então, ideologicamente, eu fecho aí esse ciclo, e aí o temor sustenta a negação dos saberes, e prioritariamente aí dos saberes científicos. Professor, em que medida as fake news ajudam a fortalecer ainda mais o discurso negacionista? As fake news são o grande veículo do negacionismo. E aí a gente precisa entender que há um sistema de crença que sustenta isso. Vejamos bem, quando alguém recebe no WhatsApp uma notícia e ela recebe essa notícia de alguém que ela confia, ela sustenta a sua base de crença não na sua racionalidade. Ela sustenta a base de crença naquele outro que lhe mandou. E quando esse outro é alguém familiar ou de um grupo de amigos, de pessoas em que eu deposito a minha confiança, eu não questiono que aquela outra pessoa que me mandou tem também uma possibilidade de erro. E nesse sentido, a fake news que eu recebi, a notícia falsa que eu recebi, passa a ter, para mim, valor de verdade, porque eu coloco a minha crença, não a verdade não na racionalidade, mas na crença de que o outro está me dizendo é verdadeiro. Então, as fake news são sim o grande veículo do negacionismo, porque sustentam por uma base de crença, na crença, não na minha racionalidade ou na possibilidade de verificação dos fatos, mas sim na crença de quem me mandou. E aí, quando isso se alastra, eu já não passo mais a querer questionar isso e apenas reproduzo. Professor Vanderlan, você acredita
que estamos vivendo aí o fenômeno da pós-verdade, em que fatos objetivos têm menos influência na opinião pública do que crenças pessoais? Com certeza. A gente vale lembrar, né, que a pós-verdade, o dicionário de Oxford coloca como palavra do ano em 2018, salvo engano, e não é à toa. A ideia de pós-verdade é aquela ideia de que a verdade não precisa de uma justificação que seja baseada em uma comprovação, em uma avaliação dos fatos. Basta que eu acredite que passa a ser verdadeiro. E aí, se a gente toma o esquema clássico de que eu preciso ter algo, investigar, comprovar e justificar, eu substituo isso por apenas eu acredito. E ao dizer eu acredito, sem questionar o que é isso como verdadeiro, eu tenho, junto à pós-verdade, a ideia de auto-verdade, que nada mais é que a verdade que antes precisava de um elemento externo ou da minha própria racionalidade para justificar e arrumar dentro de um sistema lógico e, portanto, validar aquilo como verdadeiro, agora não mais. Agora basta que eu acredite. Então, se eu acredito que um medicamento inalado, mesmo que esse medicamento não tenha sido testado em lugar nenhum, esse medicamento eu vou lá, ralo, inalo, coloco para inalação, isso ali vai dar verdade, sem passar por pressupostos, sem critérios científicos, sem avaliação de uma comunidade, sem se preocupar com a ética, sem preocupar com a vida humana. Sim, aí sim, nós estamos sim vivendo um período da pós-verdade. E mais ainda, essa ideia da auto-verdade e pós-verdade está se alastrando sem questionamentos. Existe uma receita para combater o negacionismo? Acredito que a receita maior para a gente combater o negacionismo é a educação. Trabalhadoras e trabalhadores da educação precisam sim lembrar-se do seu papel histórico. Nesse momento, é preciso que nós sejamos defensores da verdade. E ser defensor, na verdade, significa fazer o diálogo. E aí, nesse sentido, é preciso que nós entendamos que o nosso papel histórico é o papel do diálogo, do enfrentamento do fascismo, do enfrentamento do negacionismo. É mostrar que há, sim, possibilidade de não aceitarmos algo como verdadeiro sem questionar. Então, sim, nesse sentido, trabalhadores e trabalhadoras da educação têm um papel primordial em mostrar que os saberes, a ciência e todos os outros saberes têm, sim, que serem respeitados, mesmo que nós não sejamos, em tese, cientistas de gabinete. Mas, sim, é preciso que a gente entenda que esse momento, que esse papel histórico, vocês e eu, trabalhadores como um todo, mas sobretudo trabalhadores da educação, precisamos sim assumir o nosso papel na história, nos unirmos e lutar contra esse ataque que às vezes está no nosso lado. Professor, quero agradecer a sua disponibilidade para essa entrevista e para terminarmos, peço que por gentileza você deixe uma mensagem ao povo sergipano sobre o negacionismo. Vale ressaltar que, nesse momento, reforçar o discurso científico, reforçar a nossa crença no SUS, nas instituições públicas, que são elas que têm salvado o nosso país, são as universidades públicas com suas pesquisas, são os trabalhadores da saúde que estão lá na linha de frente, do SUS que está sustentando a vacina, que está suportando-nos no sentido de dar a nós o suporte de vida. É importante a gente relembrar. A gente tem que reforçar que são serviços públicos que têm, nesse momento, em nosso país funcionado. A iniciativa privada e o privatismo viram as costas para nós. Você já imaginou nossa vida sem o servidor público? Sem a garantia dos direitos da população, sem o conhecimento dos professores, sem a proteção para nossas famílias, sem a preservação do meio ambiente? É o servidor público quem faz tudo isso. Mas estão tentando destruir esse trabalho, mantendo privilégios para os mais ricos e cortando direitos dos mais pobres. Diga não à reforma administrativa. Pois é, existem coisas que não podemos negar, não é mesmo? Principalmente quando se trata do direito. Afinal, o direito é de todo mundo. É meu e também o direito é seu.
Roda a vinheta. O direito é seu. A grande alteração em relação à pensão por morte junto ao INSS deu quanto à fórmula de cálculo do benefício a ser pago aos dependentes do trabalhador contribuinte falecido. Antes da reforma, o valor do benefício a ser pago aos dependentes consistia na média dos 80% dos maiores salários de contribuição, considerando o período a partir de julho de 94. Depois de apurar essa média, com o descarte de 20% dos menores salários de contribuição, achava-se o valor do benefício. Porém, a reforma, o valor do benefício da pensão por morte passa a ser calculado de forma diferente. Por ser complexa e cheia de especificações, daremos alguns exemplos para se entender o quanto foi o prejuízo aos dependentes do trabalhador falecido. Vamos pegar exemplo, um trabalhador X, que no momento de sua morte já estava vinculado ao INSS e contribuiu por 20 anos. Vamos dizer também que a média das suas contribuições deu o valor de R$5.000. E por fim, vamos dizer que ele deixou um companheiro ou uma companheira e mais um filho menor de 21 anos. Portanto, qual seria o valor dessa pensão para os seus dependentes? Na lei anterior, seus dependentes receberiam o valor dessa média, ou seja, R$5.000. E ela seria dividida por parte, como também dissemos, por cabeça. E com a maioridade desse filho, o companheiro ou a companheira continuaria a receber o valor de R$5.000. Já com a reforma, a situação será o seguinte. Usaremos o mesmo exemplo para se chegar ao valor da pensão por morte. Devemos pegar a média das contribuições previdenciárias do trabalhador, que dissemos ter R$5.000. Vamos multiplicar esse valor por 60%. Logo, acharemos o valor de R$3.000. Se ele tinha um companheiro e um filho menor de 21 anos, vamos aplicar a esse R$3.000 70%, que é equivalente a 50% de um percentual fixo do INSS, mais 20%, ou seja, 10% por dependente, e o valor seria R$2.100. Porém, após o filho dele completar a maioridade a partir dos 21 anos, o companheiro e a companheira passarão a receber R$1.800, porque os 10% da cota do filho vai sair do valor do cálculo do benefício. Pois bem, como dissemos, a situação da pensão por morte é muito complexa e cheia de situações específicas. Demos somente um pequeno exemplo de como chegar ao valor da pensão por morte aos dependentes do segurado falecido após a reforma da Previdência. Por isso, professores e professoras, havendo alguma dúvida sobre este assunto ou qualquer outro relacionado ao direito da classe do magistério, entre em contato com os advogados Sintese, fazendo seu agendamento prévio através do site do sindicato ou pelo telefone da sede ou das suas subsedes. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. Agora você vai ver como foi o ato realizado no último dia 24 de março em frente à Prefeitura Municipal de Aracaju para cobrar melhores condições sanitárias do transporte público em nossa capital. Bom, hoje, 24 de março, é um dia nacional de luta em defesa da vida, da vacina, em defesa do auxílio emergencial e por fora Bolsonaro. Mas aqui em Aracaju, em Sergipe, nós optamos fazer o ato aqui na porta da Prefeitura de Aracaju, diante da inércia da Prefeitura de Aracaju em fiscalizar, em controlar e punir as empresas de ônibus que estão superlotando os ônibus, com os trabalhadores que estão indo buscar o seu sustento, sem qualquer tipo de proteção social, e a Prefeitura nada faz. Amanhã é domingo. Domingo de Páscoa. Infelizmente, estamos vivendo uma pandemia que tem tirado diariamente a vida de milhares de brasileiros e brasileiras. Portanto, aglomerar neste momento, mesmo que seja para comemorar uma data tão importante, não é algo sensato. Por isso, nessa Páscoa, fique em casa. Assim, quem sabe, outras Páscoas virão para todos nós. A você, boa tarde e boa sorte. Feliz Páscoa!